Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nardo Ferreira da Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula espetacular de Photoshop CC e hoje trazendo uma coisa muito doce aqui pro canal, um tutorial onde vamos aprender a criar Candy. O texto Candy, que é basicamente nós utilizarmos a ferramenta texto do Photoshop e aplicarmos uma textura a ponto de transformar ela como se fosse um doce mesmo, muito próximo daquele jogo que todos nós conhecemos, que é o Candy Crush. E a gente gera um resultado mais ou menos assim, que é muito legal, dependendo da cor que você coloca principalmente. Aqui eu utilizei mais de duas cores, então fica aí ao seu critério se você quiser utilizar só uma cor ou usar mais de uma, mas não tira o tanto que o resultado fica bacana. Então vamos lá pessoal, vamos aprender a criar esse efeito então. Vou vir aqui em File, New, vou abrir um novo documento, vou colocar 800 por 400, vou criar mais ou menos isso. Vou vir aqui, deixar no branco o meu foreground aqui, vou dar um Ctrl Delete ou um Command Delete se você tiver no Mac, você sabe disso. E nós vamos vir aqui na nossa ferramenta do Bucket e vamos vir aqui em Foreground. E aqui pessoal, nós vamos ter algumas opções que se o seu não estiver aqui, nós podemos utilizar aqui embaixo. A gente vai, vocês vão procurar aqui e vocês vão achar uma opção relacionado ao seu Bucket Tool. Às vezes você não tem o Gradient Tool, e aí nós vamos vir aqui no nosso layer, que é o nosso background, então vamos renomeá-lo aqui, background. E em cima dele eu vou arrastar o nosso centro aqui, eu vou criar uma cor vermelha e uma cor branca e vou arrastar no centro até mais ou menos a extremidade para eu gerar um efeito mais ou menos igual a este. Eu posso até aumentar mais aqui, ó, exatamente isso. Então nós criamos aqui o nosso background. Agora nós vamos vir na nossa ferramenta texto, ok? E eu vou vir aqui no meu background, vou selecionar uma cor pastel. Então vou vir aqui, reduzir aqui um pouco, vou vir mais ou menos uma cor próxima a isso, porque eu quero conseguir um tom de doce mesmo, é mais ou menos isso. E aqui eu vou escrever a palavra doce com D maiúsculo, ok? Escrevi a palavra doce, que fica um pouco difícil de ver, mas depois que a gente aplicar o efeito vai ficar bacana. Agora pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui na opção do doce, vamos clicar aqui em Type, e a gente tem a opção Convert to Shape, e vamos converter isso daqui para um Shape. O que isso vai fazer? A hora que eu vir na ferramenta Seleção, eu posso selecionar aqui, dar um Ctrl T e eu posso ampliar o meu texto. A gente dividiu, né, a palavra em várias letras, ou seja, a gente conseguiu fragmentar aqui, e a gente vai aumentar aqui com o Ctrl T e vai rotacionando até chegar num padrão legal. Eu vou brincar aqui, né? Acho que para chegar num resultado diferenciado, eu selecionar aqui novamente, Ctrl T, ampliar com Ctrl T, depois vou rotacionar, diminuir um pouco, que vai ficar igual aquela coisa do Dolly mesmo, é um negócio muito doido. Então vou selecionar aqui novamente o C, para a gente gerar um resultado equivalente, selecionando o C, ampliando, e aqui eu quero fazer ele mais deitadinho assim, ó, que a gente gera um resultado legal. Aqui no O eu vou fazer a mesma coisa, porém eu vou rotacionar para o outro lado. Então eu vou vir aqui, ó, até chegar no O, vou selecionar. Ele não pegou aquela extremidade, a parte ruim disso é isso, porque você tem que pegar todas as extremidades para que não tenha problema depois. Vou dar um Ctrl T, ampliar levemente, vou rotacionar aqui o meu doce, vou rotacionar assim, que eu acho que ficou bacana. Então a gente chegou nesse resultado aqui, nada de novo, só demos um Ctrl T para gerar a nossa letra aqui separada. Agora pessoal, nós vamos vir aqui e criar o nosso pattern, que na verdade é o nosso background que vai ficar por cima. Então nós vamos vir em File, New, vamos criar um novo clipboard, um novo documento com 100%. E aí a gente vai ter mais ou menos isso daqui. Vou dar um Ctrl mais para quase 600%. Para a gente chegar bem próximo. Agora eu vou vir aqui em View, vou habilitar o Snap, Shift Ctrl mais, e vou arrastar da lateral uma linha guia mais ou menos até o centro aqui do nosso palco, ok? Agora pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui no nosso retângulo, ok? E vamos dar duplo clique aqui na lateral e vamos escolher uma cor que fique
bacana. Vou escolher mais ou menos um vermelho nesse tom. Vou vir aqui, ó, e aplicar. Ó, apliquei o nosso vermelho. Vou dar um Ctrl J aqui na lateral. Vou dar um Ctrl C. E vou arrastá-lo aqui até mais ou menos a extremidade, ok? O interessante é para a gente gerar o resultado final. Agora eu vou vir aqui novamente, vou vir aqui no meu retângulo, vou clicar aqui, vou selecionar uma cor mais escura, mais clara, mais vivo, né, na verdade. Vou selecionar mais ou menos um vermelho assim, vou aplicar aqui no centro. Então olha só, aqui ó, ele intensificou o vermelho aqui para nós, se vocês observarem. E agora ó, eu vou arrastar mais ou menos aqui para o centro. Quero mais ou menos isso daqui mesmo. Então vou aumentar um pouco aqui, mais ou menos as extremidades. Vou dar um apply. Vou chegar um pouco para o canto, segurando a setinha do teclado. Novamente do lado esquerdo. Vamos dar mais ou menos esse espacejamento aqui, ok? E aqui no centro, se a gente quiser diferenciar um pouco mais, a gente pode selecionar um vermelho bem mais forte. Então, vamos vir aqui no centro. Vou selecionar um vermelho bem intenso. E essas duas cores aqui, ó, nós podemos deixar mais ou menos nesse vermelho aqui. Acho que a gente gera um resultado legal. E vamos deixar mais ou menos nesses tons. Agora nós vamos vir aqui na nossa opção Edit e vamos habilitar Define Pattern. Vamos habilitar essa opção e vamos salvar o nosso pattern, o nosso background, né, que nós vamos utilizar em cima daquele texto que a gente escreveu do Dolly. Então nós vamos vir aqui em Name, vamos colocar BG-doce e vamos dar um OK. Agora nós vamos voltar aqui para a nossa composição. Eu vou criar um novo layer aqui. Vou vir na minha opção de gradiente, ok? E aqui eu tenho Paint Bucket Tool. Vou selecionar ou apertando G duas vezes. Nós vamos vir em Pattern e nós temos aqui exatamente aquele pattern que a gente criou lá naquele arquivo separado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha layer e clicar e ele vai aplicar aqui para nós o nosso pattern. Ele vai gerar mais ou menos esse efeito aqui. Então percebam que como a gente deixou muito próximo, ele gerou isso daqui. Então a gente vai pegar, clicar, a gente tem várias opções para fazer isso. Ou a gente cria uma máscara para aplicar em cima, ou a gente usa o Clipping Mask. A gente vai utilizar o Clipping Mask por ser mais rápido e ser editável também. E olha lá, ele gera mais ou menos isso daqui para nós. Agora eu vou dar um Ctrl T e vou rotacionar ainda lá no meu BG. Vou rotacionar e ele vai criar aqui para nós mais ou menos isso daqui, ó, um negócio muito doido. Então olha só, vou gerar aqui basicamente o meu candy. OK, apply e ele aplicou. Então a gente gerou o nosso candy aqui, tem a textura aplicada em cima. E agora a gente tem que fazer esse negócio criar vida, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na nossa layer, que é o nosso BG. Vamos clicar aqui com o botão direito, vir em Blending Options. E aqui a gente vai aplicar uma coisa. A gente vai vir aqui em Drop Shadow. A gente pode aplicar um Drop Shadow. Nós vamos vir aqui na opção Multiply, ok? Vamos deixar o Opacity em 30. O Angle aqui em 90, para ele deixar bem no centro mesmo. E ele vai suavizar aqui levemente para nós. Aqui nós vamos deixar em 6 e aqui nós vamos deixar em 1. O Quality nós vamos deixar o secundário aqui, ok? E aqui na cor nós vamos usar um vermelho que eu já tinha escolhido numa paleta, que é o 5B000. Na verdade ele está saindo verde aqui, né? Então vamos tentar um S aqui. O S ele não está indo. É um 5. Vamos arrastar aqui embaixo. E é mais ou menos isso daqui mesmo. Então a gente vai gerar esse vermelho aqui. Vamos dar um OK. Percebam que levemente ele aplicou aqui para nós uma sombrinha embaixo da nossa textura, que é exatamente o que a gente procurou. Se a gente vier aqui no Size, ó, ele vai aumentando para lá, ok? Se nós viermos aqui no Spread, nós vamos arrastando, ó, ele vai chegando um pouco para lá, a distância. É mais ou menos isso que a gente quer mesmo. E aqui, ó, no Size, ó, a gente pode aumentar. Então se eu deixar em 2, olha lá, ele gera mais ou menos esse resultado, como se tivesse cortado o texto. Mas é mais ou menos isso que a gente quer mesmo. Então aqui no Distance, vamos deixar mais ou menos uma distância assim. E vamos diminuir o nosso
multiply aqui, deixando mais ou menos isso, ok? Vamos dar um ok. E agora aqui no doce, nós vamos clicar aqui na nossa layer do doce, vamos vir em Blending Options. E agora a gente vai aplicar algumas coisas. A primeira coisa é o Bevel and Angles. Vamos clicar no Bevel and Angles, vamos deixar Inner Bevel, Smooth, para ele suavizar. Depth nós vamos deixar 150, ok? Aqui no Size vamos deixar 12. No Soften vamos deixar 0. Aqui o ângulo 90, ok? Nessa opção nós vamos habilitar a primeira, que é o padrão. Aqui no Multiply nós vamos colocar mais ou menos 50, que ele vai gerar o Shadow Mode aqui, ok? E nós vamos vir aqui e vamos colocar aquela uma cor próxima àquela que nós queríamos lá. Então vamos descer aqui, mais ou menos, que é o BBB0. Ó, e ele vai gerar essa sombra aqui para nós. E eu quero ela um pouco mais escura, ok? Mais ou menos isso daqui mesmo. Agora, pessoal, a magia vai começar agora. Nós vamos vir aqui em Altitude, vamos colocar 70. E voilá, nós já estamos praticamente com o nosso efeito criado. Aqui a gente pode aumentar um pouco da sombra, vai depender do que você vai querer. Mas olha só que se a gente aumentar, a gente também já gera uma sombrinha bem bacana, né? Então isso aqui vai da sua preferência para dar o nível de profundidade. Em size, ó, a gente pode aumentar, mas o bacana é a gente sempre deixar esse size aqui em 12, porque a gente deixa ela bem dura e ao mesmo tempo bem suave nas laterais e gera o efeito do Candy. Agora, para a gente dar um tchan, vamos vir aqui em Drop Shadow, vamos clicar no Drop Shadow e ele vai dar essa imersão mais ainda. Então nós vamos vir aqui no Drop Shadow, vamos colocar a opção Multiply em 90, vamos colocar 6, vamos deixar 6, se a gente usar o 1 ele vai endurecer muito, vamos deixar no 4, mas vamos deixar até no 5 aqui, acho que fica legal. E agora vamos diminuir esta opacidade aqui, ó, e vamos controlar essa distância. Ou você deixa mais ou menos assim, que é um efeito bem legal, parece que tá meio que voando, né? E a gente pode deixar mais ou menos aqui e aumentar esse size para que ele expanda, né, o Candy. Ou seja, ele vai expandir o Candy aqui, ó, e vai gerar um resultado bem bacana também, ó. Então a gente pode afunilar um pouco mais, vamos diminuir, e a gente já gerou aqui o efeito do Candy. E o legal é que aqui no BG você pode selecionar a cor que você quiser, ou pode ir arrastando aqui também, rotacionando. Aqui vai mesmo do seu gosto. Então, uma outra coisa para a gente gerar a sombra é poder a gente vir aqui no Rectangle Tool, vamos selecionar uma cor. Na verdade pode ser até o Select. Vamos no Select, selecionar a cor preta. Vamos vir aqui depois do Background, criar uma nova layer, fazer uma seleção mais ou menos aqui embaixo, dar um Ctrl Delete, que ele vai pegar o branco. Ou seja, vou virar aqui, Ctrl Delete, ele pegou o preto. Agora nós vamos vir aqui na seleção, vamos vir em Filter, Blur, Gaussian Blur. E ele vai dar um Gaussian aqui para nós, aqui por sinal está muito intenso. Então olha só, ele vai diminuindo aqui. Vamos chegar num resultado de Gaussian bem bacana, ó. Vamos diminuir aqui, diminuindo. Ok, mais ou menos isso. Agora a gente pode diminuir aqui. Vamos alastrar um pouco. E a gente vai afinar aqui o efeito. Como ele não está no mesmo alinhamento, talvez não fique tão bacana, mas é uma dica aí para aqueles que querem fazer o texto mais flutuante. Isso daqui a gente vai utilizar a borracha. Vamos vir aqui no Multiply, vamos selecionar o Multiply, diminuir a opacidade. E aqui a gente vai utilizar a ferramenta de borracha, aumentar o size dela, diminuir o opacity e vamos tirar aqui, ó, levemente essas áreas que acabou sobrando aqui, ó. Então a gente já gera aqui, né, um resultado bem satisfatório. Então olha só, é só um pouco de paciência e voilá, a gente tem o nosso Candy aí. Muito bacana esse efeito e muito fácil e simples de fazer. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí os seus trabalhos de Candy aí embaixo, de doces. Vamos ver aí qual doce vai ficar mais bacana, ok? Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais. Valeu!